Viu que a Dilma falou de você HJ na live, no canal do PT? Achei bonitinho. Eu vi que a Dilma falou, mas eu não vi o vídeo. Eu vi que ela falou de mim de fato, cara. Mas eu não cheguei a ver ainda, eu vou querer ver sim. Ela falou umas coisas bonitas lá, porque eu só vi no Twitter uma transcriçãozinha aqui, eu achei muito legal. Ela falou: a verdade sobre o golpe vem prevalecendo, é um processo de construção. Para mim, o depoimento que o Felipe Neto fez foi muito comovente e importante. E depois ela falou: o que eu respeito muito no Felipe Neto é que ele é uma pessoa que está construindo sua própria consciência, não se deixa mais ser influenciado por nenhum daqueles mecanismos corrosivos que a mídia introduziu no Brasil. Quando ela fala isso sobre os veículos corrosivos, os mecanismos corrosivos que a mídia instruiu no Brasil, é porque é aquilo que a gente já conversou, né? O que aconteceu, galera? Por que teve um golpe? Eu não sou cientista político e o que eu vou falar agora é apenas um youtuber que leu alguns livros sobre isso, que viu alguns documentários sobre isso, que conhece pessoas que estavam lá e já conversei sobre isso, já recebi na minha casa, já almocei e construí uma narrativa que eu considero correta, tá? Eu sou apenas um youtuber. Ok? Busquem vocês os livros, os documentários e tudo mais. Não se baseie só na minha opinião pra formar a sua. Isso é muito importante. O que aconteceu? Por que o Brasil teve um golpe? Tipo, já se parou pra pensar isso, assim? Porque muita gente já era muito nova na época, ou não se interessava por política, e agora vê o golpe e fala, acha uma coisa distante, sabe? Pô, peraí, como é que foi isso e tal? O Brasil, ele na eleição de 2014, tava tudo certo pro Aécio ganhar. E se engana quem acha que imprensa não tem candidato, tá, gente? Imprensa tem candidato, veículo tem candidato. Isso significa que a linha editorial de determinado veículo atende aos interesses daqueles que decidem qual vai ser a proposta daquele veículo. Então a Folha, o Estadão, a Globo, e aí na Globo tem uma porrada de subdivisão, tudo tem viés político, tudo tem um interesse, ok? Beleza. Isso não é errado, não, porque isso tem nos Estados Unidos, isso tem em todos os países do mundo. Isso é normal. Inclusive, no Brasil, isso deveria ser mais claro. Os veículos deveriam deixar claro quais são seus candidatos e quais são seus interesses políticos. No Brasil é muito velado e eles transformam isso em manipulação. Então, quando teve a eleição de 2014, estava muito claro que esses veículos principais do Brasil, Estadão, Folha, o Globo, Rede Globo, estavam com Aécio. Sempre se posicionaram à direita e sempre se posicionaram junto ao PSDB. Veja, quando o Aécio perde, que foi uma cena que eles não imaginavam, aquela foto do Aécio, né, com uma galera ao redor dele e tal, e todo mundo olhando pra televisão com aquela cara de c... Aquilo ali foi a síntese da decepção deles, eles acharam realmente que aquele era o ano que eles iam vencer. Quando o Aécio perde, entra em ação um plano que já estava desenhado de um golpe para derrubar o PT do poder, para que pudesse de fato assumir de volta o PSDB. Isso é muito cristalino quando você de fato estuda o que aconteceu naqueles dias, naqueles meses e depois viram anos, e o que acontece, né, com os passos que eles dão. O Aécio perde, começa um plano em desenvolvimento para derrubar o PT do poder. Eles acreditavam que o Brasil não suportaria mais 4 anos de PT no poder. Existem interesses ali que eram genuínos, eles achavam mesmo que eles estavam fazendo melhor pro Brasil. A gente tem que tirar o PT do poder ou acabou tudo de vez. Quando na realidade não tinha herói nenhum ali. O PT tinha, sim, operacionalizado ali ao seu redor um esquema de corrupção que ficou claro pra todo mundo depois, e o PSDB só queria implementar era o dele, ponto final. Então o PSDB começa esse plano junto com agentes políticos, junto com agentes da justiça e junto com a grande imprensa, com os grandes veículos. Fica muito claro numa fala do Janot depois, né, quando ele diz sobre o grande acordo. O grande acordo, que ele fala até com o Supremo, com tudo. O grande acordo pra tirar a Dilma do poder. Esse plano, ele passa por várias etapas. Eles fundamentam os alicerces para tirar o PT do poder com o Eduardo Cunha, presidindo a Câmara dos Deputados, para poder, com o presidente da Câmara, não deixar passar nada que fosse favorável a Dilma e passar tudo que fosse prejudicial para o governo Dilma. Então todos os projetos de lei que fossem positivos para a agenda econômica, que fossem dar algo de um suspiro para a recessão que a gente estava vivendo, muito em função da crise econômica internacional, tudo que precisava passar para o Brasil dar passos para frente, o Eduardo Cunha lá na Câmara brecava, não deixava passar nada. E ao invés disso, colocava as pautas bomba para frente, que eram os projetos de lei para minar mais ainda o país e a Dilma. Naquele momento, a Dilma não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Enquanto isso tudo acontecia, os grandes veículos de imprensa, de maneira absurda, começam a destroçar a imagem do PT no país. Divulgando dia sim e dia também esquema de corrupção, bandidagem. O PT fez isso.
O PT fez aquilo. A Dilma é isso. A Dilma é aquilo. Todo dia, 24 horas por dia. Só que eles esqueceram ou não perceberam que outra coisa ia acontecer. Eles impulsionaram tanto ódio contra o PT, eles impulsionaram tanto ódio contra a política, que eles esqueceram que quando você inflama o ódio em uma sociedade inteira, não vai ser o PSDB que a sociedade vai votar. Vai ser num herói que surja gritando que vai acabar com tudo isso que tá aí. Eles não conseguiram prever o Bolsonaro. A Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, a Gazeta, o A4, eles não conseguiram prever. Esse plano que eles elaboraram, ele é tão completo, cara, ele é tão completo que incluiu a prisão do presidente Lula. Porque eles fazem o golpe, derrubam a Dilma. Depois disso, eles precisam impedir que o PT volte. Como que a gente impede que o PT volte? Só tem um jeito, tem que prender o Lula. Ponto final, tem que prender o Lula. Arrume o que for preciso. Isso ficou muito claro que foi isso que aconteceu. Arrume o que for preciso, prenda o Lula pra gente finalmente ganhar a eleição. Quem era pra ganhar a eleição de 2018? No imaginário, né? Do Globo, da Veja, do Estadão, da Folha, dos políticos de direita como um todo no Brasil. Quem era pra ganhar a eleição em 2018? O Alckmin. Eles não previram o bolsonarismo, o Bolsonaro é eleito, essa velha imprensa fica completamente perdida, desesperada, sem saber o que fazer, né? Porque era pro Alckmin ganhar. Tava tudo pronto pro PSDB voltar ao poder, cara. E de repente, Bolsonaro. Enfim, vocês terem só uma ideia, tá? Só uma micro ideia. A Lava Jato, ela é tão escandalosa, ela é tão absurda, ela é tão ilegal em todos os âmbitos, vertentes, ela é tão prejudicial pro país e pra tudo, que só pra vocês terem uma ideia do absurdo, quando um processo criminal é feito, e desculpa se eu falar alguma bobagem, tá? Isso aqui foi o que eu aprendi, eu tô replicando o que eu aprendi, não leve como verdade. Se você quiser, estuda isso que eu vou falar, tira suas próprias conclusões. Quando um processo é feito, juízes são sorteados para assumirem esses processos, né? Eles não são escolhidos. O juiz não pode ser escolhido, ele é sorteado. Você não sabe em qual juiz o processo que você tá abrindo vai cair, correto? Ponto, beleza. Todos os processos da Lava Jato caíram com o juiz Sérgio Moro em Curitiba e com o Bretas no Rio de Janeiro. Todos os processos. Maior sorte da loteria de processo da história. Mas enfim, estudem isso a fundo. Estudem isso. Leiam isso. Bolsonarismo é resultado do que a grande imprensa, grandes veículos de comunicação criaram para destruir o PT, para tirar o PT do poder, para eleger o PSDB. Só que eles não anteciparam que nesse meio entraria o Bolsonaro. E por isso a Dilma falou isso na live de hoje. Porque eu comprei esse discurso da mídia. Porra, gente, como é que tu não vai comprar? 2014 até 2017, você acordava, ligava qualquer televisão, abria qualquer jornal, abria qualquer site de notícias, só se falava dos crimes do PT. Aí você, porra, bota no Jornal Nacional, o Lula roubou, o PT destruiu a Petrobras, e tantos bilhões da educação, e tantos bilhões da saúde. Todo dia. É óbvio que eu comprei esse discurso, você comprou esse discurso, e somente aqueles que eram verdadeiramente engajados, antenados e estavam dentro do assunto já há muito tempo, perceberam que isso tudo era manipulação da mídia. Eu não era essa pessoa. Você não era essa pessoa. Muito difícil. A gente compra aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende, porra. A gente vê um grande analista político falando claramente, o Lula é isso, a Dilma é aquilo, não sei o quê. A gente acredita. A Bruna Fernanda tá falando, ó, Felipe, o que você falou do juiz se chama princípio do juiz natural. Obrigado. Vou até pesquisar sobre depois. Uma coisa bizarra que eu descobri depois, todo mundo no Brasil concluiu que a Dilma era uma corrupta. Não tinha uma pessoa nesse país, óbvio que eu tô generalizando, né? Tinha aqueles 6% de aprovação que ela conseguiu manter. Fora isso, todo mundo comprou o discurso. A Dilma é corrupta, pô. Ela é do PT, ela é safada, ela é corrupta. Eu tinha plena certeza disso, mas era uma convicção que se alguém falasse pra mim assim, não, está errado, eu já ia começar a xingar a pessoa já. Como assim é errado? Tu não vê o Jornal Nacional? Tu não abre um site de notícia na tua vida? Como que ela não é corrupta, cara? Eu digo pra vocês assim, eu digo do fundo do coração, gente, do fundo do coração. Eu conheci muita gente do meio político nesses últimos 4 anos. Eu me aproximei muito de muita gente da política. E eu tô falando de gente de direita, gente de centro e gente de esquerda. Quando rolou o PL das fake news, o projeto de lei das fake news, eu fiz dezenas de reuniões com diversos políticos diferentes pra conseguir impedir aquela merda de ir pra frente. Não fui eu que consegui impedir, mas eu tentei ao máximo. E de fato tá parado o projeto. Muita gente se engajou, outros institutos, né? A gente, através do Instituto Vero, nós fizemos várias reuniões pra tentar impedir o que seria aquele projeto de lei criminoso de ir pra frente. E eu conheci muita gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não teve uma pessoa, um político, um ex-secretário, alguém que nem era político ou empresário ligado, que tem contatos políticos, não tem um que não diga a seguinte frase: a Dilma é
incorruptível. Não tem um, é unânime, mano. Todo mundo fala que a mulher é impossível de corromper. Um dos grandes motivos que ferrou ela. Eu não tô falando algo que, tipo, eu vi na imprensa, ou eu ouvi da própria Dilma, ou eu ouvi de amigos dela, não. Tô falando de gente próxima dela, não. Não teve uma denúncia contra a Dilma. Não teve nada. A Dilma, eu não sei se é a única da história do mundo, mas talvez seja a única presidente impeachmentada no planeta que não perdeu os direitos políticos. Por quê? Porque foi golpe. Eles não conseguiram tirar os direitos políticos dela. Ela continuou elegível. Andressa Koval, gente, o Felipe não votou no Bolsonaro em 2018. Não votei no Bolsonaro em 2018. Mesmo em 2017, acreditando piamente que o PT era corrupto, que a Dilma era uma safada, que o Lula era um bandido, etc., eu ainda assim votei no Haddad em 2018, porque não existe votar no Bolsonaro, não existe. Eu sei daquela entrevista que eu dei de cabelo verde. Eu tenho ciência da merda que eu falei ali, da gigantesca e colossal merda que eu falei ali. Aquilo foi resultado de toda a lavagem cerebral antipetista que eu sofri ao longo dos anos. É óbvio. Era tipo, mano, o Lula tá preso, esse cara é um bandido, safado, salafrário, então é óbvio que eu vou votar em qualquer um contra ele, até se for o Bolsonaro. Ali foi o auge do antipetismo. Eu tava repleto disso dentro de mim, falei a maior merda que eu poderia falar na minha vida. Acontece, a gente tem que aprender, tem que tomar porrada às vezes pra aprender. Tá lá minha burrice eternizada, pra sempre, registrada em vídeo, pô. Garanto pra vocês, a vergonha que eu passo com esse vídeo é punição suficiente. O constrangimento que eu passo em ter aquelas palavras saindo da minha boca, o que eu sinto de repulsa em ver aquilo, já é o suficiente de punição pra gigantesca merda que eu falei ali. Aí eu pergunto pra vocês, se a Dilma é incorruptível, e essa é a opinião de todo mundo, vocês podem perguntar isso até pra esses bosta de MBL, pra esses vagabundos da direita escrota no Brasil, essa direita merda, sabe? Você pode perguntar. Se alguém falar que a Dilma é corrupta, essa pessoa vai passar vergonha, que ela não vai ter nada pra falar da Dilma. Aí eu te pergunto, se a presidente do Brasil pelo PT era incorruptível, como que o PT pode ser esse monstro, esse partido onde todo mundo é bandido? Por quê que você acredita nisso? Porque a mídia e um grande pacto nacional pra ferrar com a imagem do PT, pra levar o PSDB ao poder, te convenceu disso. O PT não é sequer o partido que tem mais políticos caçados ou políticos impedidos pela lei da ficha limpa de se elegerem. O PSDB é o partido. Só confere essa informação, porque era em 2013, se eu não me engano. O PSDB era o partido com a maior quantidade de políticos ou presos ou investigados por corrupção e que tinham sido impedidos de se candidatar pela lei da ficha limpa. Isso tem pelo menos uns 10 anos. Talvez 10 anos pra cá tenha mudado alguma coisa no cenário, mas o PT não lidera. E tem gente até hoje gritando em todos os lugares que o PT é o partido com o maior corrupto, é o partido mais corrupto da história. Não é que o partido mais corrupto da história foi o partido que produziu uma presidente que é considerada por todos como incorruptível.